Eles já foram uma filha amorosa e um pai, mas isso mudou quando a família recebeu um decreto do imperador para casar sua filha mais velha, Natasha, com Karxis. Seu ódio pelo pai começou quando ele foi ao palácio tentar convencer o imperador de que sua filha Natasha não poderia cumprir suas ordens porque pertence à Torre Mágica, e ele escolheu a filha mais nova, Ember, em vez disso. Chocada e aterrorizada, ela não podia fazer nada além de obedecer à ordem do imperador. Naquele momento, Ember não conseguia entender o pai e achava que ele não a amava. Ela até lhe pergunta por que ele não a protegeu e não conseguia entender sua decisão até que conheceu o imperador pessoalmente. Ela informa ao duque que já enviou uma carta pedindo a seu pai para encontrá-la no Visconde de Petra, uma área remota no leste, para evitar suspeitas. O duque sugere que finjam fazer uma viagem de patrulha para confortar e abençoar as pessoas enquanto viajam pelo território. Ele também alerta de que o leste é um lugar muito pobre, e Ember diz que quer que ele confie nela, pois ela é sua esposa. Naquela noite, ele se pergunta se está errado e espera que sua esposa não tenha o mesmo destino que aquela pessoa. Ele lembra que tudo o que ele quer é protegê-la. A viagem de patrulha o preocupa, pois as terras do leste são todas áridas e isso pode chocar Ember. Ele encontra uma carta que ela troca com a Lady Larete sobre a pesquisa de Rodan e descobre a dedicação de Ember ao leste. Talvez ele tenha julgado mal sua esposa e ela seja alguém que estará ao seu lado nos altos e baixos. Ele pretende contar a ela algo se ela não mudar de ideia e sai após a missão de patrulha. No dia seguinte, Jania pergunta a Ember quem será seu guarda durante a viagem, já que os cavaleiros de elite ainda não retornaram da missão. Jania se pergunta se o próprio Duque guardará a duquesa, o que Roxy também concorda, mas Ember se opõe rapidamente. Ela acredita que isso só é verdade para casais que se dão bem, o que não é o caso deles. Roxy então entrega a ela os documentos que ela pediu enquanto Ember lhe dá um presente e tenta colocá-lo em seu pulso. Ember parece notar algo na mão de Roxy, mas ela rapidamente solta e vai embora. Ember não consegue questionar Roxy, pois outra serva chega para acompanhá-la ao jantar e informa que o Duque não se juntará a ela, pois tem algumas preparações para fazer. Mais tarde, ela observa que o Duque está novamente atrasado, mas fica surpresa quando ele entra subitamente em seu quarto enquanto ela está usando algo provocante. Depois de se cobrir, ela não consegue deixar de corar ao ver Karxis parecendo tão masculino e, digamos, atraente. Sem saber, Karxis a olha da mesma maneira. Esses dois, depois de ficarem constrangidos, decidem ir dormir, e Karxis escolhe dormir no sofá. Mas Ember não consegue dormir e está prestes a buscar uma bebida quando Karxis a vê e decide acompanhá-la para garantir que ela esteja segura. Ela se lembra do Karxis frio do passado e decide voltar para a cama, sem acreditar que ele não é mais o mesmo, perguntando-se se a guerra realmente o mudou. No dia seguinte, Ember não se importa com quem será seu guarda na patrulha, mas, assim que estão prestes a sair, ela vê Karxis a cavalo. Ele pede a mão dela, a escolta até a carruagem e explica que será seu guarda na viagem de patrulha. Ember ainda não consegue acreditar, e a única explicação que faz sentido é que todos os cavaleiros estão em uma missão, então ele não tem escolha. O Duque a interrompe e se ajoelha para informar que ainda será seu guarda, independentemente de os cavaleiros estarem presentes ou não. Enquanto estão na estrada, a mente dela ainda vagueia para o Duque. Ela começa a se aquecer com ele, mas hesita em confiar nele com medo de ser machucada novamente. Enquanto isso, de volta ao castelo, Belladonna está planejando algo malévolo contra Ember. Sua primeira visita é à casa de Thoron, e ela percebe imediatamente que o barão a trata com menos respeito em comparação com o Duque, mostrando que está do lado de Bella. Quando entram na mansão, Lydia, a filha do barão, recebe o Duque com um olhar sedutor. Parece ser o plano de Bella de fazer com que a filha do barão seduza o Duque, e se ela tiver sucesso, pode se tornar a duquesa. Mais tarde, quando o Duque a busca para o jantar e pergunta se ela dormiu bem, ela responde positivamente. O Duque sorri, fazendo-a corar. Ela rapidamente muda de assunto, e eles vão jantar juntos. Para sua surpresa, o barão se esforça para preparar o jantar deles. Mas o que a surpreende mais é quando Lydia chega vestindo um vestido revelador e senta ao lado do Duque. Ember já a odeia. Ember percebe o que Lydia está tentando e observa enquanto o barão começa a contar a Carly o quanto Lydia se prepara para o dia e pede um elogio. Mas eles não recebem nenhum. Sim, leia a situação,
seus tolos. Mas o pai insiste, e Lydia lhe dá um par de lucumas como presente. O lucuma é conhecido por ser tradicionalmente compartilhado por amantes. Amber começa a ficar nervosa enquanto Lydia corta a fruta e serve para o Duque, mas, para a surpresa de todos, o Duque afasta a fruta, parecendo irritado. O barão muda seu alvo e começa a criticar Amber, já que ela é do Oeste, comparando-a com sua filha. O Duque já teve o bastante e adverte o barão para não ser rude com sua esposa. Ele então se aproxima de sua esposa, pega sua mão e deixa o homem que só olha para sua filha. Sim, Karchis pede desculpas a Amber em nome do barão, pois ele está sob sua responsabilidade, e espera que o que aconteceu não a faça odiar o Leste. Ao ver o Duque mostrar emoção pela primeira vez, ela acaricia inconscientemente o rosto dele para tranquilizá-lo de que ela está bem. Mais tarde, em seu quarto, ela não consegue acreditar em suas ações e culpa Karchis por isso. Em seguida, ela sai para passear e lembra que, desde antes, Kar sempre recebeu atenção de mulheres por causa de sua aparência, enquanto ela sempre era olhada com desdém por essas mulheres. No entanto, ele nunca teve casos com elas. Enquanto continua a passear, ela se depara com Carly e Lydia e os confronta. Ela se sente chateada ao ver Karchis com Lydia à tarde da noite, e a maneira como ele olha para ela faz seu sangue ferver. Lydia se retira primeiro, enquanto os dois conversam em particular em um quarto. Karchis não quer chatear Amber e explica que Lydia veio apenas relatar a corrupção de seu pai. A verdade é que Lydia foi ao quarto dele para seduzi-lo, mas ele a rejeitou. Então, para salvar a face, ela denunciou o próprio pai e afirmou que era ordens dele seduzi-la para roubar a posição de duquesa. O mal-entendido foi resolvido, mas Amber se recusa a admitir que está chateada. Karchis tenta olhar para ela e percebe que seu rosto está ficando vermelho, o que ele acredita ser devido à sua baixa tolerância ao álcool. Ele tenta pensar muito nisso, o que faz Amber rir e aliviar a situação. Olhe para esses dois, lentamente se apaixonando. Amber chama Lydia no dia seguinte para descobrir quem está por trás do plano deles. Lydia tenta inicialmente encobrir, dizendo a Amber que é na verdade seu pai. Mas quando Amber mostra a ela uma carta com a assinatura de Belladonna, a carta é falsa, mas Lydia cai nessa e começa a confessar. Depois de um tempo, Karchis informa a Amber que eles devem começar sua patrulha e a avisa de que será difícil. Nossa garota está preparada e ansiosa para fazer parte disso. Então ela dá ajuda aos moradores locais e ouve suas histórias, feliz por estar mudando gentilmente o Leste, mas apenas até chegarem à casa do Visconde Petro. O lugar é tão árido que não se vê nenhum verde. O Visconde Petros recebe e agradece a duquesa por enviar suprimentos. De repente, uma menininha corre até Amber e pede que ela ajude sua mãe. Ela visita a mãe e faz o seu melhor para ajudar, apenas para perceber que seus esforços ainda estão aquém do necessário. Mesmo o Duque tenta ajudar a vila fazendo algum trabalho pesado, mas está distraído pela preocupação de que, depois que Amber vir o lado sombrio do Leste, ela o deixará. O Visconde se desculpa pela situação insuportável deles, dizendo que está sozinho e sem assistência. Sua esposa morreu, e seus filhos já desistiram e partiram, mas ele não conseguiu se forçar a sair. Ele compartilha que, há muito tempo, o lugar deles era bonito e cheio de colheitas, e lembra como prometeu a Maior Stalisto, o grande duque, que o tornaria a melhor vila. O Visconde Petra recorda seu encontro com o grande duque e como as belas terras do leste começaram a mudar rapidamente de férteis para uma vegetação para um leste sem vida. Hoje, os moradores e nobres estão fugindo do leste devido a ataques de monstros e escassez de alimentos, mas o Visconde Petro não consegue suportar deixar o lugar porque espera ver a vista magnífica novamente. Amber descobre que não está sozinha em seu desejo de salvar o leste, ao descobrir que há outras pessoas que compartilham seu afeto pela região. Enquanto está absorto em seus pensamentos, o Duque se preocupa se a situação precária do leste a decepciona e diz a ela que ele também não sabia o quão exuberante o leste costumava ser, e ele não consegue acreditar como está agora. O Duque espera que ela reclame, mas, em vez disso, Amber começa a fornecer sugestões sobre como podem ajudar as pessoas, especialmente em cuidados médicos. O Duque fica sem palavras enquanto Amber explica seus planos e como deseja ver o belo leste novamente. Quando ele percebe que Amber não tem intenção de partir, ele diz a si mesmo que fará de tudo por sua esposa. Mais tarde, naquela noite, eles vão para o local de reunião secreto,
onde ela fica surpresa ao encontrar seu pai esperando. Depois de se cumprimentarem, Amber pede ao Duque um momento privado com seu pai. Ela não esperava que seu pai viesse pessoalmente, e se pergunta se ele está com algum guarda. Ela fica surpresa ao descobrir que sua irmã Natasha, a maior maga deste século, está com ele. Ao vê-la, Amber lembra de sua juventude e de como sua irmã foi abençoada com poderes mágicos, mas carecia de emoções, o que a tornava rejeitada pelas crianças da mesma idade. Natasha sempre revidava com violência, o que a fazia uma pária também. Amber então lembra como foi forçada a se casar com o Duque no lugar de Natasha apenas porque ela é uma maga talentosa. Ela sempre sentiu que seu pai favorecia mais sua irmã e ressente-se pelo tempo que teve que substituí-la. Natasha se voluntaria como guarda de seu pai e comenta sem rodeios que o leste é uma bagunça, acrescentando que vão ajudá-la a aliviar seu fardo. No entanto, suas palavras não confortam Amber e, se algo, apenas a fazem detestá-las mais. Ela lembra de seus anos miseráveis e percebe que eles não têm intenção de procurá-la até que ela escreva para eles. Com uma voz cansada, seu pai admite que tudo é culpa dele e que estava enganado ao assumir que os amava igualmente. Ele revela que teme o imperador, pois, depois de recusar a oferta de casamento de Natasha, os cavaleiros do imperador atacaram suas frotas. Ele admite que é um covarde por tê-la abandonado e odeia o dia em que ela partiu. Apesar das desculpas do pai, Amber está começando a entendê-lo, mas ainda não está pronta para tratá-lo como costumava fazer. Isso é o fechamento que ela precisa por enquanto, esperando que fiquem mais próximos no futuro. Enquanto isso, o Duque está fazendo uma barreira fora da casa quando Tasha aparece e a quebra. Ele a reconhece, já que poucos feiticeiros podem detectar sua aura. Justo quando ela está prestes a mostrar seus poderes, Amber chama por eles, e Natasha percebe como ela age bem perto do Duque, depois volta para dentro como uma criança fazendo birra. Tasha parece querer cuidar de sua irmã à sua maneira, avaliando o Duque. Dentro da casa, o Duque e seu pai se cumprimentam, e Karshis fica satisfeito quando seu pai concorda em não usar honrarias com ele. Eles começam sua discussão, com seu pai mostrando-lhes um documento. O documento mostra que eles se disfarçarão como um negociante que é membro da Associação de Pescadores e fingirá vender armas. Amber afirma que o Barão Leopoldo os ajudará a falsificar as contas e que ela terá que enviar os pagamentos por meio de cartas de sua família para evitar suspeitas. Amber elabora mais sobre seus planos e interrompe o Duque para perguntar que armas eles precisam. Seu pai fica surpreso ao saber que o exército do Duque é menor do que ele pensa e se pergunta quão forte cada cavaleiro é. Eles encerram a reunião com Amber agradecendo a seu pai, e ambos esperam que o plano dê certo. Amber percebe que seu pai e sua irmã não tinham uma carruagem antes de sair, quando Tasha exibe sua mágica de teletransporte. Ambas observam que o Duque é na verdade uma boa pessoa, e antes de irem, Natasha lembra que os olhos de Amber giram em torno da pessoa que ela mais se importa, fazendo-a pensar que sua irmã está segura com o Duque. Depois de sua reunião secreta, eles continuam sua patrulha por 3 dias, e tudo corre bem. Enquanto está sozinha, ela se pergunta o que teria acontecido se pudesse voltar no tempo antes do casamento arranjado pelo imperador. Ela se pergunta se estaria vivendo uma vida melhor e mais feliz com sua família. Perguntas continuam a persistir em sua mente, e assim eles retornam ao palácio. Amber lembra-se de se sentir desconfortável com o marido depois de encontrar seu pai e sua irmã. Karshis entra no quarto e se senta com ela, deixando-a ansiosa. Nesse momento, ele diz que entende que o encontro com sua família a deixou confusa e que ela pode contar a ele como realmente se sente. Ela hesita no início, mas eventualmente se abre sobre o quanto ela lamenta ter vindo para o leste por causa da solidão e do terror. Após conhecer sua família, ela se pergunta como teria sido sua vida se não tivesse se tornado vítima da conspiração do imperador. Mas apesar dos arrependimentos, ela planeja ficar, porque sabe que nada mudará. Ouvindo tudo que ela disse, o Duque se ajoelha diante dela, segurando firmemente suas mãos, e diz que algo vai mudar. Ele revela que tinha medo dela partir depois de conhecer a situação real no leste, mas depois da patrulha, aprendeu que podem compartilhar o fardo na esperança de que ela fique. Ele então assegura a ela que mudará e se dedicará a ela, incluindo sua vida. Ele pede para ela não mal entender seus sentimentos. Amber ainda tem preocupações e acredita que eventualmente ele atrairá, algo Karshis se opõe ferozmente.
Ela não consegue deixar de ver o passado dele, mas parte dela quer confiar nele agora. Ela vai abraçá-lo, e os dois compartilham um beijo. Sim, Carx então a deita na cama, enquanto Amber tenta pedir garantias, as quais Carly lhe dá, jurando ser apenas dela e que ela pode tratá-lo como quiser. Ela percebe de repente que tem medo de perder o novo Carx e admite para si mesma que seu coração o desejava o tempo todo. Sim, por favor, todos não se esqueçam de respirar. Seu passado volta a surgir diante dele, e ele se lembra de como sua mãe era fraca diante de seu pai. Ela não conseguia deixar de lado, mesmo depois de descobrir que seu pai estava traindo. Assim, desde muito jovem, ele acredita que o casamento é apenas um contrato. Houve um tempo em que ele tentou criticar seu pai por seus escândalos, mas tudo o que recebeu foi um tapa de sua mãe. Ela implorou para ele não agir mal e para ser um filho bondoso, já que ela queria que fossem uma família perfeita, o que ele fez durante toda a sua vida. Como resultado, quando seu decreto de casamento chega, ele não tem expectativas, pois sabe que é apenas um contrato. No entanto, sua perspectiva muda quando conhece Amber e percebe que ela capturou completamente seu coração. E assim, pela primeira vez, Amber baixa sua guarda e passa a noite com ele. Na manhã seguinte, ela acorda e instantaneamente fica vermelha lembrando o que aconteceu na noite anterior, uma memória central que você pode adicionar. Então, ela se prepara para o dia e procura o Duque no campo de treinamento. Samburin a cumprimenta quando ela chega lá e a informa que Belladonna recebeu uma carta que ela acredita ser de Barão Thoron. Burin pergunta sobre a patrulha deles, mas ela estabelece um limite entre eles e pede que ele confie nela em vez de fazer perguntas. Ele se desculpa rapidamente e informa a ela a localização do Duque. Ao entrar no estudo do Duque, sua mente corre com pensamentos sobre o que o futuro reserva para eles a partir de agora. Quando vê Carly, ela começa a imaginar uma vida com ele. O Duque a cumprimenta e informa que o quarto pertence à sua mãe biológica, Liliana, que faleceu há muito tempo. Ele então pergunta à esposa se ela quer usar o quarto, o que ela aceita com prazer. No entanto, a conversa deles é interrompida quando ouvem os cavaleiros chegando. Sanjat informa que o ataque foi um sucesso e que ele obteve o sangue do monstro que Amber havia pedido. Bella está furiosa ao ver que o casal parece se dar bem e planeja algo terrível. Não se preocupe, provavelmente é algo barato novamente. Enquanto isso, Amber está agora em seu escritório e planeja sediar um banquete de boas-vindas para os cavaleiros usando o grande salão. Mesmo em sua vida anterior, o grande salão foi preparado especificamente para o retorno dos cavaleiros, mas Bella o explorou para sediar suas próprias festas, então os cavaleiros sempre recebiam o mínimo necessário. Pinley aparece de repente e relata que Bella quer sediar o banquete ela mesma desta vez. Ele acrescenta que Bella ordenou a pegar a chave dela, então ela decide confrontar Bella pessoalmente, com Jane ao seu lado. Assim que entram na câmara de Bella, Amber se recusa categoricamente a entregar a chave, lembrando-a de que agora é a nova senhora da casa e será responsável por sediar o banquete. Elas saem em seguida, e Jane se desculpa por não poder intervir, pois não tem status. Amber decide que é hora de arranjar uma dama de companhia adequada. Em breve, Carx aparece, dizendo-lhe para não se sobrecarregar. Quando ela pergunta se a terra deles já foi um país independente do Reino Branco, o Duque confirma que foi absorvido pelo Império, embora elementos das tradições do Reino Branco ainda permaneçam. Já que estão no assunto, ele lhe dá um vestido do Reino Branco que sua mãe costumava usar e espera que ela o use no banquete. Amber adora o vestido, mas não tem certeza se conseguirá usá-lo. O Duque a tranquiliza, dizendo que ela ficará bem com qualquer coisa, o que a faz corar. Em algum lugar, as criadas recebem uma ordem de Bella para comprar itens de luxo, para os quais não tem fundos. No dia seguinte, a notícia se espalha entre os cavaleiros de que a casa de Talisto está organizando um banquete luxuoso para eles, e isso chega às aldeias. Eles se preocupam, pois isso não faz sentido, considerando sua situação financeira. Essa informação também chega às criadas, mas elas acreditam que é obra de Bella. De repente, Amber chega e pergunta à chefe das criadas onde elas colocaram os pedidos. Ela mostra as petições dos cidadãos e teme que isso prejudique a reputação de Tales, colocando suas finanças em perigo. Amber admite que será difícil manter todos seguros sozinha, mas promete que se ajudarem, não perderão.
Bella espera a chegada da carruagem com os itens de luxo, mas ela nunca chega. Em vez disso, Amber aparece e diz a ela que cancelou todas as compras. O prêmio de vilã mais ingênua vai para. Anteriormente, a conversa com a chefe das criadas correu bem, e Amber ordenou que ela usasse o dinheiro para comprar comida. Enquanto mostra as petições a Bella, que pedem ao palácio para parar com suas realidades, Bella imediatamente inicia uma discussão com ela. Amber prepara evidências de que Bella tem usado os fundos do castelo para si mesma, e surpreendentemente, o capitão dos cavaleiros, Sir J, também se manifesta. Ele reconhece a bondade da nova duquesa, especialmente seus esforços para fornecer-lhes novas armas, e se compromete a seguir qualquer ordem que Amber der pelo bem do leste, junto com os outros cavaleiros e criadas. Amber afirma isso com autoridade, assumindo seu devido lugar como duquesa no comando das operações domésticas do castelo e exigindo a chave de Bella.